A célula do corpo humano, ó, tem em média aproximadamente o quê? 5,1 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros de diâmetro. Caraca, realmente é muito pequenininha a nossa célula, tanto é que ela é microscópica. Então, observe, você está trabalhando com uma potência de base 10 com expoente negativo, sim, porque na verdade isso é 5,1 dividido por 10 elevado a 4, que é 10 mil, ou seja, 0,0000 alguma coisa centímetro. Entende? É algo muito, mas muito pequenininho. Uma régua é muito gigante para medir o diâmetro de uma célula. O que é que a questão quer? O diâmetro de uma célula vegetal é de 8 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Aí vem a pergunta: quanto tem de diâmetro as células do corpo humano e vegetal juntas? Ah, mas essa questão, ou o padrão dela, a gente já resolveu anteriormente, mas vamos resolver mais essa também. E lembrando, Professor, pronto, travou. pessoal, pronto. Não, na verdade o telefone tocou bem aqui pertinho, aí eu pedi para minha filha desligar. Mas vamos lá. Então, eu estava dizendo o seguinte: essa questão, o tipo dela, a gente já resolveu anteriormente, porque observe, escreva a sua resposta em notação científica. Então, vamos pegar esses valores, não é? 5,1 vezes 10 elevado a menos 4, opa, elevado a menos 4, e esse camaradinha também, vamos pegar o 8 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos começar por esse, que eu percebo que ele é mais rápido. Galera, o que é 8 vezes 10 elevado a menos 3? Nós já vimos que quando a potência possui expoente negativo, a gente inverte a base dela. Então, isso daqui é algo do tipo 8 vezes 1 sobre 10 elevado a 3. É ou não é? Ah, percebe? Na verdade, se fosse 10 elevado a 3 positivo, aí 8 vezes isso seria 8.000. Mas observe o expoente negativo. Se lembrem da aula que nós, inclusive, gravamos e disponibilizamos para vocês sobre expoente negativo. Ah, professor, beleza. Então, como que eu termino? Aí você vai perceber o seguinte: 1 sobre 10 elevado a 3 é a mesma coisa. Eu já posso fazer assim, ó, 8 vezes 1 é 8, né? E 10 elevado a 3 é o quê? É 1.000. Porque 10 elevado a 3 é 10, não é? É 1 seguido de 3 zeros. O pessoal, 8 dividido por 1.000 é 8 milésimos, ou seja, isso daqui é 0,0008. Você percebe? Deixa eu te fazer perceber umas ideias. Aqui você tem 3 casas depois da vírgula? Tem. Então você fez corretamente a divisão. Porque quando você divide um número por uma potência de base 10, você vai ter que ter a quantidade de zeros dessa potência de base 10 como sendo a quantidade de casas decimais após a vírgula. Ah, professor, muito massa. Então, você já sabe que o tamanho em centímetro de uma célula vegetal é 0,008 centímetro. Tá legal. Agora vamos à célula humana? Vamos embora. A célula humana, a mesma ideia. Você vai ter aqui, ó, 5,1, não é? E aí, deixa eu só fazer uma coisa bacana, só para ajudar a gente. Se eu quisesse, pessoal, deixar assim, ó, 51. Se eu quisesse deixar 51, o que é que eu faria? Eu multiplicaria por 10 esse 51, mas é claro, eu não posso alterar, então eu dividiria por 10. Ô, professor, por que você está fazendo isso? Olha para cá que você vai perceber a minha ideia. Aí os 50, os R$ 5,10 vezes 10 vai para R$ 51. É ou não é? Beleza? Agora você tem aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 4, e eu vou colocar esse 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 1, bem debaixo desse camarada, só para vocês perceberem uma ideia. Ô, pessoal,
Aqui na outra questão, quando a gente juntou, quando a gente tinha multiplicação, não é? 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 4, a gente somou os expoentes, foi ou não foi? Quando a gente está dividindo potências de base 10 ou potências de mesma base, seja qual for a base, 10 elevado a menos 4 sobre 10 elevado a 1, aí agora a gente subtrai esses caras, entende? Lá na multiplicação você soma. Aqui na divisão você faz o quê? Você subtrai. Então tá, menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Então eu já vou colocar assim, ó, 51 vezes 10 elevado a quanto? Repetindo. Ô, professor, de onde vem esse menos 5? Olha para cá. Eu vou subtrair. Então vai ficar menos 4 menos 1. Ora, menos 4 menos 1 são dois números negativos. Isso daqui vai dar menos 5. Ah, e daqui você já vem para cá. Mas eu nem preciso fazer a fração, porque eu já expliquei para a galera o seguinte. Quando você tem, não é, uma potência de base 10 com expoente negativo, você vai inverter. Então, isso daqui daria 1, como fizemos aqui, ó. 1 sobre 10 elevado a 5. Mas 10 elevado a 5 é 100 mil. Ou seja, você vai ter 5 zeros. Ah, então esse camaradinha daqui é a mesma coisa que esse camarada com 5 casas decimais depois da vírgula, ou seja, 0,1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Confira comigo. Você tem 5 casas ou não tem? Percebe? Ah, professor, quer dizer, o expoente negativo, ele vai me dar um número com vírgula, onde após a vírgula, a quantidade de casas decimais tem que ser a mesma do expoente negativo, exatamente. Assim como você tinha aqui, ó, 10 elevado a menos 3 e ficou com 0,08, 3 casas, aqui você tem 51 vezes 10 elevado a menos 5. Então você vai ficar com 0,000 e o 51, contanto que você tenha 5 casas, ó, depois da vírgula. Ah, agora você vai fazer o quê? Continuar a questão e terminá-la. Vamos lá. A questão ela diz assim: quanto tem de diâmetro as células do corpo humano e vegetal juntas? Tá. Então vamos somar. Eu tenho aqui, ó, 0,00051, que é um número muito menor do que 008, e aí eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula, você percebe? 0,08, e aí a gente vai somar esses carinhas, e somar não tem dificuldade, ó, só para ninguém ficar com dúvidas, se quiser acrescentem zeros aqui para vocês ficarem com a mesma quantidade de casas decimais, e agora você vai juntar, né? Esse 1, esse 5, esse 8 com o 0, você tem 0 aqui, não é assim? Você tem 0 aqui, você tem a vírgula aqui, você tem 0 lá. Opa, mas, pessoal, 0,00851 é a soma dos diâmetros dessas duas células. Mas a questão ela pede para você escrever isso em notação científica. E agora eu quero ver como que eu transformo isso daqui em notação científica. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Notação científica, NC. Aquela ideia, cara, olha para cá. Quantas casas decimais você tem aqui depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então, olha a dica que eu já vou dar para você. Você já vai ter aqui o seguinte: 10 elevado a menos 5. É ou não é? Agora, qual vai ser o primeiro valor? O primeiro valor vai ser o 851. Ah, então eu vou colocar aqui, ó, 851. Percebe? Eita, professor, mas acontece que 851 não está na notação científica, por quê? Porque o cara tem que ser entre 1 e 10. Vamos transformar 851 em R$ 8,51? Vamos. Como que a gente faz isso? Dividindo por 100 e multiplicando por 100. Ah, beleza de Creusa. Então aqui eu vou ter o quê? Isso vai dar 8,51, que é o que a gente queria em notação científica. O pessoal, e esse 10, hein, cara? A potência de base 10. Lembrando que esse 100 é o 10 ao quadrado. E agora você tem 10 elevado a menos 5 vezes 10 ao quadrado. Deixa eu trazer para cá.
você vai ter aqui, ó, 10 elevado a menos 5 vezes quem? 10 ao quadrado. Na multiplicação, o que é que eu faço com esses expoentes? Eu somo ou subtraio? Aqui, ó, questão anterior, o que foi que você fez? Você somou os caras. Ah, porque eu estou multiplicando, não é, professor? É exatamente isso. Então, se você está multiplicando 10 elevado a menos 5 com 10 elevado a 2, você pega o menos 5 e soma com o 2. Tá, eu tenho uma dívida de R$ 5, mas eu vou pagá-la com R$ 2. Então, eu vou ficar devendo apenas menos 3. Tá certo? Então, ó, aqui você termina a questão colocando assim: 8,51 vezes 10 elevado a menos 3. Será que cabe aqui? Deixa eu colocar. 8, não, acho que vai ficar meio fora de tamanho, né? Mas a galera digitaria lá na Khan Academy exatamente esses valores, ó. 8,51 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Essa é a resposta correta para essa questão.